Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver o problema 2.5.2, tá? Do livro do Afkin, de métodos matemáticos para a física. Então vamos lá, o que é que ele diz, né? Ele pede pra gente usar um resultado de um exercício anterior, né? Para calcular as derivadas parciais dos nossos vetores unitários em coordenadas esféricas, que é o r-chapéu, θ-chapéu, φ-chapéu, tá? Com respeito a r, θ e φ. Então, eu já vou botar aqui o resultado dos nossos vetores unitários, que a gente já sabe. Então, eu sei que o meu r-chapéu, ele pode ser escrito como um seno θ, cosseno φ, x-chapéu, mais seno θ, seno φ, y-chapéu, mais um cosseno de θ, z-chapéu. O θ-chapéu, por sua vez, ele é o cosseno de θ, cosseno de φ, x-chapéu, mais cosseno θ, seno de φ, y-chapéu, menos seno θ, na direção z. Notem que o meu θ-chapéu nada mais é do que uma derivada parcial de r-chapéu em relação a θ, mas enfim, é exatamente isso que a gente quer mostrar, né? E o nosso φ-chapéu é menos seno φ na direção x mais cosseno φ na direção y, certo? Nosso φ-chapéu tá puramente no plano xy, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa é notar que, olha, vejam que o meu R, o meu vetor unitário, R-chapéu, ele é função das coordenadas θ e da coordenada φ, certo? Então, ele não é função do módulo de R, né, da coordenada R, certo? Mas assim, ou seja, ele tem um módulo constante, mas a direção dele varia de ponto a ponto do espaço. Por quê? Porque ele varia com θ e φ, certo? O meu θ-chapéu também é uma função das coordenadas θ e φ. Já o meu φ-chapéu, ele é função apenas da coordenada φ. Ele nem depende da coordenada R, nem depende da coordenada θ, ok? Então, daqui, gente, eu já tiro que nenhum dos meus vetores unitários dependem da coordenada R. Então, daqui eu já tiro que d-ρ R, d-ρ R, d-ρ R chapéu, d-ρ R é igual a d-ρ θ chapéu, d-ρ R, que é igual a d-ρ φ chapéu, d-ρ R, que é igual a zero, certo? Nenhum dos meus três vetores unitários depende da coordenada R, tá bom? Então, vamos lá. Agora, vamos calcular o meu d-ρ R chapéu, d-ρ θ. Quem é meu d-ρ R chapéu, d-ρ θ? Então, basta eu derivar parcialmente aqui em relação a θ. Então, eu vou derivar esse camaradinho aqui, ó, em relação a θ. Isso aqui vai me dar um cosseno θ, cosseno φ, x chapéu, mais um cosseno θ, seno φ, y chapéu, menos seno de θ, z chapéu, tá? Só lembrando a vocês que x chapéu, y chapéu e z chapéu são os vetores unitários do sistema cartesiano que são constantes, tá bom? E as derivadas parciais, lembrando que é uma derivada parcial. Se eu derivo parcialmente em relação a θ, eu tô dizendo que eu tô mantendo r e φ constantes, tá bom? Então, agora, d-ρ R, d-ρ φ, d-ρ R, d-ρ φ. Então, d-ρ R chapéu, d-ρ φ vai ficar menos seno θ, seno φ, x chapéu, mais seno θ, cosseno φ, y chapéu, e só, né? Porque agora o termo em z não vai depender de φ, ok? Queria que vocês percebessem uma coisa. Quando a gente olha para o nosso d-ρ R, chapéu, d-ρ θ, comparem ele com o nosso θ-chapéu. É exatamente a mesma coisa, certo? Então, d-ρ R, chapéu, d-ρ θ, nada mais é que o nosso θ-chapéu, certo? Isso é uma propriedade, na verdade, de todas as coordenadas curvilíneas ortogonais, certo? Quando você deriva um vetor unitário em relação a uma coordenada diferente, vai me dar um vetor na direção
dessa coordenada, ok? O D/R e D/φ, se você notar, o meu D/R, D/φ, né? D/R chapéu, D/φ, se eu olhar para cá e olhar para o meu φ chapéu, notem que a menos do seno de θ, eu posso botar o meu seno de θ aqui em evidência, e eu vou ter, quando eu colocar o meu seno de θ em evidência, vai sobrar o quê? Menos seno de φ na direção x, mais cosseno de φ na direção y, que é exatamente o meu φ chapéu. Então, D/R chapéu, D/φ vai me dar alguma coisa na direção de φ chapéu, que é o seno de θ φ chapéu, ok? Então, vamos agora calcular quem é o meu θ chapéu. Eu já sei que o meu θ chapéu, D/R é igual a zero. Então, agora o meu θ chapéu, θ. Então, θ chapéu, θ vai ficar menos seno θ, cosseno φ na direção x, menos seno θ, seno φ na direção y, menos cosseno de θ na direção z, ok? Se vocês agora compararem esse camaradinho aqui com o meu R chapéu, o que é que a gente nota? Que a menos do sinal de menos, isso aqui é o meu R chapéu, então isso aqui tá me dando menos R chapéu, tá certo? E agora θ chapéu, φ. Então, quando eu derivo θ chapéu em relação a φ, ó, olhem pra cá, tá? Deixa eu dizer, olhem pra cá. Pro θ chapéu, eu vou derivar esse vetor em relação a φ. Então, eu vou ter menos cosseno de θ, seno φ, x chapéu, mais cosseno θ, cosseno φ, y chapéu, e só, né? Isso aqui, se a gente colocar o cosseno de θ em evidência, fica simplesmente o φ chapéu, né? Então, fica cosseno de θ, φ chapéu, tá joia? Então, vamos lá, agora só resta derivar o meu φ chapéu, né? Só que o meu φ chapéu, eu já sei que o φ chapéu, ele só é função de φ, então eu também sei que d/φ chapéu, d/θ também é igual a zero, tá certo? Então, só resta eu calcular quem é o meu d/φ chapéu, d/φ. Então, se eu olhar para cá, para esse meu vetor unitário aqui, φ chapéu, basta eu derivar isso aqui em relação a φ. Então, isso aqui vai me dar menos cosseno de φ x chapéu, menos seno de φ y chapéu. Veja que isso aqui, a menos de um sinal de menos, é exatamente o meu... Perdão, isso aqui iria me dar o meu rho chapéu, né, em coordenadas cilíndricas. Então, eu vou deixar assim mesmo. Mas eu poderia, se vocês notarem, eu posso fazer uma coisa aqui, só pra gente escrever aqui a relação em coordenadas esféricas. Isso aqui vai dar uma combinação linear de R chapéu e θ chapéu. Veja aqui, ó. Se eu pego se eu multiplico o meu R chapéu, vou multiplicar o meu R chapéu por seno θ, ok? E vou multiplicar o meu θ chapéu por cosseno θ. E depois que eu fizer essa multiplicação, eu vou somar. O que é que vai acontecer? Aqui eu vou ficar com seno ao quadrado de θ cosseno φ na direção x, e aqui eu vou ter cosseno ao quadrado de θ cosseno φ na direção x. Então, eu boto os cosseno φ em evidência, x chapéu em evidência, vai ficar seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que vai dar 1. Na direção y, eu vou ficar com seno de φ em evidência, eu vou ficar com seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que também é igual a 1. E esses termos em z, ó, eles vão se cancelar. Então, vejam que eu posso escrever esse camarada aqui como seno θ R chapéu mais cosseno θ chapéu.
certo? Então, quando eu derivo, veja o que é que está acontecendo. Quando eu derivo o φ chapéu em relação a φ, ele me dá uma combinação linear de R chapéu e θ chapéu. Isso também é uma propriedade geral aqui das minhas coordenadas curvilíneas ortogonais, tá certo? Então, terminamos aqui o item A. Vamos dar aqui um certinho, tá bom? O item B já dá um pouquinho mais de trabalho, porque o que é que ele pede? Ele pede pra gente, sabendo, né, qual é a forma do operador nabla em coordenadas esféricas, ele pede pra gente calcular quem é o laplaciano de uma função escalar, fazendo a aplicação direta, né, desse operador nabla através de um produto escalar no gradiente da função psi, tá bom? Então, para não ficar muito longo, eu vou quebrar esse vídeo aqui em dois, tá bom?